E aí, o que acontece? Essa parte de instrumentação, eu vou passar muito rápido e vou deixar para vocês aí, de curiosidade. Mas essa maneira de que nós medimos a radiação infravermelho, né, ou como a matéria ela interage com a radiação infravermelha, ela é muito parecida nos dois modelos. O que muda é um pouco do arranjo interno do equipamento. Então, a gente precisa ter, como qualquer tipo de equipamento espectroscópico, uma fonte de energia, que é justamente esse negócio que está piscando aqui, ó, vermelho e branco, certo? E aí, essa fonte de energia é que vai justamente emitir essa radiação infravermelho. Nesse caso aqui, no equipamento clássico, essa fonte é justamente um tubo de cerâmica que é aquecido eletricamente a 1.200 graus e ele passa a emitir essa radiação de infravermelho. A técnica é muito simples. É basicamente eu medir a radiação que passa pela amostra e que passa na referência. A referência é o que você conhece, os parâmetros conhecidos, né? Então, você tem ali toda a configuração conhecida, então você sabe exatamente a quantidade de energia que está ali envolvida, e, por diferença, eu vou, então, inferir quanto a minha amostra ela vai absorver dessa radiação. Tem um jogo de espelhos aqui, então observe esse branco que vai preenchendo aqui, é justamente um jogo de espelhos que tem dentro do equipamento, que faz com que o feixe de radiação que sai da fonte, ele seja igualmente dividido e projetado na referência e na amostra. E com isso, nós conseguimos, pela subtração aí, inferir a quantidade e a natureza da radiação que está sendo absorvida pela nossa amostra, ok? E aí, o restante do equipamento é só como esses espelhos, esse jogo de espelho, ele vai permitindo que essa radiação chegue aqui no final, no detector, para que possa, então, registrar essa interação da radiação infravermelho com a matéria na forma de um espectro, porque nós químicos orgânicos, nós químicos, né, vamos colocar assim, nós nos debruçaremos, então, no registro do detector, que é justamente esse espectro. E aí, como nós vimos, obviamente, esse espectro, essa amostra, ela precisa ser registrada em diferentes regiões, e aqui ele está colocando justamente essa questão de que tem que fazer a varredura de 400 a 4.000, então você mudando esse jogo de espelhos, assim como Newton e Herschel fizeram no passado, num equipamento muito menos sofisticado, você consegue fazer essa varredura em toda a região do infravermelho médio, que é aquele justamente necessário para que a gente possa concluir as nossas análises. E aí, o princípio é o mesmo, certo? Nós temos aqui um jogo de espelhos que permite que a energia que saia da fonte ela passe por um sistema de referência e passe pela amostra, mas que no final das contas ela seja registrada. Esse registro nos equipamentos mais modernos é o que nós chamamos aqui, ó, de interferograma, certo? Que é justamente para registrar como essa radiação ela acaba sendo interferida, vamos dizer assim, por conta da interação com a amostra. Nos equipamentos modernos, esse interferograma ele é convertido no espectro através de um modelo matemático, através de uma ferramenta matemática, que é justamente a transformada de Fourier. Essa transformada de Fourier ela é muito comum em diversas outras técnicas, não apenas do infravermelho. Mas é que permite que justamente o interferograma ele seja, então, convertido a um espectro que nós possamos, então, extrair informações relevantes. Esse equipamento de infravermelho, para quem já fez ultravioleta, parece até o desenho do equipamento muito parecido, mas óbvio que com o passar dos anos aí, esses equipamentos eles ganharam outras roupagens, outras características externas, mas no final das contas o que importa é que o espectro, então, ele é obtido através da interação dessa energia com a sua amostra. E aí, apesar de nós precisarmos entender um pouquinho
da fundamentação da interação da energia com a matéria e de como isso evolui a depender das diferentes moléculas orgânicas, a gente precisa caminhar, na verdade, para um momento onde nós vamos utilizar essa ferramenta para obtenção de informações estruturais dos compostos orgânicos. E aí, essa teoria, como nós podemos entender essa interação da radiação com a matéria, ela é feita uma analogia com o sistema de molas, né? O oscilador harmônico. E aí, esse sistema de molas, esse oscilador harmônico, nós temos aqui, ó, duas esferas, que são representadas aí pela letra M, que, para a nossa analogia, seria justamente os átomos, certo? Ou os núcleos desses átomos, como vocês acharem melhor. E a mola, com a constante K aqui, seria justamente a ligação química, né? Então, como esses dois núcleos e a ligação química que os unem são afetadas por essa radiação. E essa constante aqui de força da mola, né, a constante elástica da mola, no nosso caso, ela pode ser inferida, ela pode ser associada com uma energia da ligação, ou com a força da ligação, ok? E aí, obviamente, a depender se a ligação ela é mais forte ou mais fraca, essa interação ela vai ser diferente. E aí nós vamos discutir isso mais à frente. Daqui a pouco chegamos lá. Então, no modelo clássico de molas, o que acontece? Nós temos os dois núcleos, né, fazendo essa analogia com os átomos, numa ligação química. Nós temos esses dois núcleos numa distância x, que nesse caso aqui está representado pela letra D, certo? Então, por uma distância D, onde a energia potencial do sistema ela é mínima. O que é isso? Significa dizer que as interações atrativas elas são maximizadas, enquanto que as interações repulsivas elas são minimizadas. Significa dizer que esses dois núcleos, ou essas duas esferas, eles não estão nem tão distantes, que as interações atrativas não sejam percebidas, mas também não estão tão próximas que as interações repulsivas elas acabem dominando o sistema. Mas nós sabemos que as ligações químicas, ou pelo menos é teorizado, que essas ligações químicas elas não são estáticas, né? O que acontece é que esses átomos, as ligações, elas estão se movimentando, significando dizer que essas ligações, momentaneamente, elas apresentam diferentes comprimentos de ligação. Então, ora elas se apresentam com um tamanho um pouco menor, ora um pouco maior do que o comprimento da ligação. Então, esses núcleos, ora eles estão um pouco mais próximos, ora eles estão um pouco mais distantes. O que acontece com o sistema quando ele se afasta ou que ele se aproxima em termos de energia? Aí o gráfico está bem claro com a bolinha vermelha. Tanto quanto as esferas, né, quanto os átomos se afastam, a energia aumenta. Quando ele se aproxima, a energia também aumenta. Por quê? Porque quando você aproxima, é claro, é fácil entender porque as interações repulsivas elas aumentam. Então, os núcleos se repelem, aumenta a energia do sistema. Quando elas se distanciam, a energia ela acaba aumentando. Por quê? Porque as atrações elas também são comprometidas. Interações atrativas elas estabilizam o sistema, né? Então, quando você rompe atrações, você acaba desestabilizando o sistema também, ok? Então, percebam que existe um momento, que é justamente o tamanho D, que é o comprimento da ligação, onde a energia potencial do sistema ela tem o seu patamar ideal. Variações desse comprimento de onda vai levar justamente à variação na energia total do sistema. E aí, essa frequência de vibração tem uma formulazinha que dá para calcular. A depender do tipo, da natureza de átomo, essa energia ou essa ligação, ela vibra numa velocidade A, também na velocidade, vou passar para frente. Elas vibram numa velocidade B, que é maior do que A, ou elas vibram numa velocidade C, que é menor do que A. Eu só falei que o sistema ele pode vibrar com a maior frequência, uma maior intensidade. O que é que vocês acham que influenciaria um sistema binário como esse, né, uma molécula, da energia dessa ligação, ou da energia não, da vibração dessa ligação ser maior ou menor?
Não, mas agora nós estamos traduzindo isso para o sistema de uma molécula, né? Porque a gente está tentando entender como os compostos orgânicos vão se comportar. Então, como é que eu justificaria dois compostos diferentes ter vibrações diferentes? Falou a questão do tamanho do átomo, óbvio que átomos diferentes vão se mover de maneiras distintas, mas o que mais é mais importante ainda? A energia da ligação, a força da ligação. A depender da força dessa ligação, ela vai vibrar mais ou menos nesse sistema. Para você movimentar uma ligação tripla, você precisa fornecer muito mais energia, porque ela é mais forte. Você precisa movimentar ali mais... Você precisa movimentar esses núcleos entre 6 elétrons, ao invés de só 2 de uma ligação simples. Pronto. Aí, esse modelo que eu mostrei a vocês era um modelo contínuo, né? Então, a energia ela vai aumentando gradativamente, a depender do sistema. Vocês percebem que a curva ela é contínua. É uma parábola que tem aqui a sua concavidade voltada para cima e ela é contínua. Mas, na verdade, e aí depois de estudos posteriores, nós sabemos hoje que a luz, na verdade, ela é quantizada, né? A radiação eletromagnética, ela é, na verdade, quantizada. Que ela tem níveis de energia específicos. Exatamente, quando a gente estuda lá a natureza da luz, a gente fala que ela tem os fótons, né? Os pacotes de energia. Significa dizer que as transições elas são permitidas não de uma maneira contínua, e sim pontual, quantizada, específica. Então, observem vocês aqui, ó, você permite que a molécula ela absorva energia e ela mude, então, de um nível energético para outro. Vocês perceberam que a velocidade aqui, a amplitude dessa movimentação do sistema ela é modificada, ela acaba ficando mais rápido, significa dizer que o sistema ele recebe energia. E você pode fazer isso aqui ó, de maneira constante, ele vai recebendo cada vez mais energia e, com isso, a interação dessa ligação ela acaba sendo afetada. Mas mais importante que isso é que a energia que ela é absorvida ela pode ser emitida. Então, é um sistema que permite uma certa flexibilidade no sentido de que você pode medir tanto a energia absorvida quanto a energia emitida. A gente vai ver mais à frente, eu trago nos slides aqui, que, na verdade, em infravermelho a gente fala de transmitância, né? Em ultravioleta a gente fala de absorbância. Então, tem essa diferença aqui também. Mas o mais curioso e o mais interessante dessa questão da natureza quantizada da luz é que a interação da matéria com a matéria também vai ser influenciada. Por quê? Porque nem toda ligação química vai ser capaz de absorver a radiação infravermelho naquele específico comprimento de onda. Então, se você fornecer, sei lá, energia equivalente ao comprimento de onda, ao número de onda 1000, nem todas as moléculas vão absorver aquela ali, só aquelas que tenham energia quantizada que seja justamente igual à energia contida na radiação com número de onda de 1000. Isso nos permite, ou nos abre uma janela muito grande, que é justamente da especificidade. Se cada molécula ela vai absorver em uma região diferente, para a gente isso é maravilhoso. Quando eu tenho, então, 1000 moléculas absorvendo em 1000 regiões diferentes, eu começo a entender como as características estruturais dos compostos orgânicos estão respondendo a essa radiação, que é justamente o nosso papel aqui. A gente acabou adiantando, como o falou, da questão da ligação tripla versus ligação simples. Isso é um dos exemplos. A depender da natureza da ligação, o quanto de energia necessário para que aquela ligação absorva é diferente e, consequentemente, no espectro, aquela molécula específica, aquela ligação específica, ela vai absorver em uma região específica também, ok? Então, vocês podem mais à frente aí, ó, absorver energia, emitir energia, o quanto vocês quiserem aí. E aí, como eu falei a vocês, essas transições eletrônicas são justamente aquelas que são registradas no espectro de infravermelho e que nos permite
fazer análise dos compostos orgânicos. Então, cada uma dessas transições, para cada uma das moléculas e para cada uma das ligações químicas, vão ser, então, registradas na forma de um espectro.